Há muito, muito tempo, quando o mundo ainda era um turbilhão de mana informe, um mundo sem alma e sem nada, um Deus apareceu. Ele ordenou que a terra surgisse, e a mana logo se condensou, formando o chão sob seus pés. A mana restante, seguindo a ordem divina, virou o céu. Este era o mundo que Gus, o velho, descrevia ao menino, ao lado, no livro. O garoto escutava e opinava, dizendo que o que ele precisava era da conexão entre as palavras e a mana, o que irritou Gus um tanto. Ensinava de graça, então o garoto devia focar e escutar. O menino ouviu e sentou em silêncio. Gus seguiu ensinando. Após o Deus criar terra e céu, surgiram lua e sol, os elementos do fogo ao raio, e então outros deuses. Claro, deuses malignos nasceram com eles. O Deus Criador inventou uma linguagem para descrever esses deuses, que foi a origem dos deuses e das palavras, e a relação íntima deu poder às palavras escritas. Assim que Gus acabou de falar, escreveu uma palavra à sua frente, e a linha de texto explodiu em chamas. Ignis, que significa fogo, e depois érase, para apagar. Se fosse sobre a primeira, o fogo sumiria. Após a aula, o menino visitou o templo dos deuses. Ele recordou os deuses em ordem. Volt, o deus do trovão. Mater, a deusa mãe. Blase, deus do fogo e tecnologia. Whirl, deus do vento. Sylvia, deusa do vento. Enlight, deus do saber. O garoto parou diante da estátua da deusa Gracefield. Sob a base, um texto antigo, incompleto. O menino brilhante logo compreendeu que a escreveram intencionalmente incompleta, para evitar libertar seu poder. Nesse momento, uma moça se aproximou e tocou em seu ombro. Ao ver o menino curioso por essa deusa, ela explicou ser a divindade da reencarnação, filha do deus do trovão, Volt, e da deusa da terra, Mater. Mary, a moça, muito respeitava a deusa Mater, abençoadora de tudo. Dos 6 deuses, a mais respeitada era ela. Fim da lição, disse Mary. Ao levar Will para casa para jantar, o Sr. Blood apareceu, mostrando seu troféu, um javali trazido especialmente para Will. A refeição foi servida e Will agradeceu ao Sr. Blood. Ele apenas sorriu, lembrando a Will que o garoto já tinha idade para caçar e tirar a vida de outros seres. Isso entristeceu Will. Mary, percebendo, repreendeu Blood, dizendo que era cedo para o garoto aprender aquilo. Gus, sentado no canto, também concordou. Will, com apenas 3 anos, já lia e recordava muitas coisas. Isto era o sinal de um gênio. Ele devia estar estudando, não caçando, como Blood sugeriu. Assim, Blood e Gus discutiram. Mesmo com sua aparência estranha de esqueleto, Blood era bondoso. Will pegou um pão e perguntou a Mary quando ela o assou. Era um segredo que Mary não podia contar, e Will compreendeu. Desde seu nascimento, ele só viveu com esses 3. Todos tinham segredos, muitos que Will desconhecia. O curioso menino se perguntava o que os unia e por que eram mortos-vivos. Will nunca os pressionou, pois ele também guardava um segredo inconfessável, ser uma pessoa reencarnada de outro mundo. Voltando ao dia em que Will chegou, quando Blood, Mary e Gus apareceram. Will apavorou-se, temendo ser devorado, mas Mary o confortou, afagando sua cabeça. Will viveu 186 dias com eles. No 187º, Mary o levou para o mundo exterior pela primeira vez. Sentiu primeiro o brilho do sol, o céu azul, o cheiro de grama e árvores. Olhando para a paisagem, Will começou a chorar na mesma hora. Ao chegar, pensou ser um inferno, mas ali, Will confirmou ser uma bênção. Alguém o ajudou a ter uma nova vida. Will cerrou o punho. Nesta vida, ele precisa viver bem. No presente, a vida de Will seguia o normal. De manhã, Will treinava esgrima com Blood. À tarde, magia com Gus. Will tinha mais talento para magia que esgrima. Bastou o Sr. Gus explicar uma única vez para Will memorizar e repetir tudo fluentemente. Para Gus, magia era essencial, mas algo superava sua importância. Dinheiro. Com ele, tudo era possível. Gus, ao pensar nisso, tinha mãos e pés tremendo, exclamando que seu maior lamento era nunca ter contado ouro, prata e joias com elas. À noite, Will estudava com Mary sobre as espécies de monstros, sob um deus imortal. Na aula, Will soube que Mary, Blood e Gus eram mortos-vivos que fizeram um pacto com aquele deus para cumprir seus desejos neste mundo.
Na manhã seguinte, Will foi caçar com o Sr. Blood. Com um pássaro na mão, Will se esforçou para matá-lo e reclamou com o Sr. Blood. Blood não gostava daquilo. Vendo isso, o Senhor teve que explicar a Will que, embora não gostasse de matar, era preciso para um guerreiro. Para sobreviver, puseram de lado tais ideias, e Blood o incentivou a caçar mais. Naquela tarde, Will treinou com o Sr. Blood. Para ser justo, Blood o permitiu usar magia. A batalha iniciou com Will à distância, lançando feitiços em Blood. Mesmo assim, o homem conseguiu alcançá-lo. Apesar da rapidez da luta, Blood elogiou Will, surpreso com sua melhoria e o modo como usava magia. Gus riu ao ouvir isso. Ele disse que, a princípio, acolher o órfão era supérfluo, mas Will se tornara útil. Blood calou Gus na hora, dizendo que não devia falar assim perto de Will. Ciente de que havia exagerado, Gus desculpou-se com Will na mesma hora. Isso surpreendeu Will, que nunca ouvira pedir desculpas. No caminho de volta, Blood esperava que Will não se abalasse com o que tinha acontecido. Na verdade, Gus era alguém que não sabia bem como escolher as palavras, mas amava Will de coração. Will entendeu. Blood afagou a cabeça de Will, explicando que, embora tivesse perguntas, não era hora de saber a verdade. Ele prometeu a Will que, quando seu corpo fosse forte para a verdade, contaria tudo a ele. Blood ensinava esgrima, Gus ensinava estudos, mas Mary foi quem mais instruiu Will. Ela ensinou a Will habilidades diárias e plantar árvores. Certa manhã, enquanto Will plantava árvores, Mary se aproximou, pedindo ajuda com as plantas, pois era hora de rezar para a deusa mestra. Todos os dias, Mary ia para a sala de orações, se afastando de Will, e a Will era instruído a não entrar durante esse tempo. Will ficou curioso, porém o Sr. Blood o levou para um treino. Eles treinaram até o fim da tarde, antes de Will retornar. Ao passar pelo corredor, Will viu Mary saindo do templo, segurando pão. Isso logo despertou a curiosidade de Will, porque o pão vinha de lá. Curioso, Will abriu o templo à noite para checar. Diante dele estava Mary, seu corpo em chamas. Memórias dolorosas invadiram a mente de Will. Não querendo que pessoas boas sumissem de novo, Will ignorou o fogo e correu para tentar salvar Mary, queimando-se gravemente. Após recuperar a consciência, Blood irritou-se e culpou Will. Ciente do erro, Will só pôde pedir desculpas e não argumentou. Gus, entretanto, achou Will bem corajoso por se lançar no corpo em chamas de Mary. Um homem de verdade, explicou a Will por que Mary estava em chamas. O pão que ele comia todos os dias era a bênção da deusa Mãe da Terra. Mary explicou a Will o motivo de estar em chamas. A deusa mestra e o deus imortal eram inimigos. Mary, Blood e Gus fizeram um pacto com o deus imortal para ficar neste mundo, traindo a deusa mestra. Então, ao rezar, Mary sofria a dor do fogo. Mesmo com dor, Mary orava diariamente, pois a deusa mestra, apesar de vê-la como traidora, abençoava Will com pão. Isso bastou para Mary prosseguir. Ao ouvir a história, Will compreendeu muito. Por causa dele, Mary sofria muito, então Will logo pediu para rezar com ela a partir do dia seguinte. A partir de agora, Will compartilhará essa dor com Mary. A vida seguia seu curso com Will nas aulas de Gus. Hoje, ele falou ao menino dos deuses e estátuas do templo. Para os humanos, eram deuses bons, para outros deuses, espinhos. Yltreat, o deus da guerra, guerreou contra Volt, o deus do trovão. No início, ele ganhava, mas quando o deus Volt foi abençoado pela deusa Mãe da Terra, sua esposa, ele reverteu a situação. Desde então, o deus da guerra se escondeu, esperando uma chance para se vingar. Dessa breve história, Will compreendeu muito. Esses deuses se assemelhavam à violência e ao autoritarismo humanos, que impulsionavam o desenvolvimento humano. Ouvindo isso, Gus teve que sorrir e realmente elogiou o talento de Will, antes de explicar melhor. Como Will disse, Deus Volt, vitorioso, regia a ordem, e o deus da guerra, Yltreat, era visto como um deus mau. Mas, se um dia, o deus Volt se corrompesse e virasse um deus maligno, Yltreat, o deus da guerra, seria quem o deporia. Em resumo, a divisão entre deuses bons e maus foi criada pelas facções religiosas. Will, diante das estátuas dos deuses, esvaziou a mente, concentrando-se apenas no presente, ignorando o passado e futuro. Ele orou por 5 dias seguidos, até que Mary o chamou, dizendo que a oração tinha terminado.
Então, Will e ela deixaram o templo. Há 5 anos, Will havia queimado gravemente a mão. Se Will usasse a magia de oração de Mary, a queimadura seria curada, mas ele preferiu deixá-la como estava, pois, segundo Blood, era uma medalha para a masculinidade de Will. Após rezar, Will voltou à aula de Gus. Com o tempo, a frequência das aulas para Will crescia. Will precisava passar noites em claro com os trabalhos de Gus, mas as tarefas cresciam diariamente, impossibilitando-o de acompanhar, como se Gus quisesse que ele desistisse. Depois da aula de Gus, Will foi praticar esgrima com Blood. Hoje, Blood havia preparado um esqueleto seco para Will treinar. Era o corpo de um demônio transformado em morto-vivo. Will se assustou um pouco com a criatura, mas ao empunhar a espada contra ele, Will o venceu em um golpe, surpreendendo Blood. Ele não elogiava Will, por receio de o tornar arrogante, mas, ao ver seu nariz empinado, Blood decidiu dar-lhe um exercício avançado. Sua casa ficava no topo da montanha, e abaixo, uma cidade. Faziam 13 anos que ele chegara a este mundo, e pela primeira vez, Will tinha permissão de descer. Enquanto caminhavam, Blood explicou a Will que aquela era uma cidade movimentada, mas agora, apenas mortos-vivos vagavam por lá. Por isso, Will estava proibido de descer sozinho ali. Blood guiou Will para dentro da caverna e pediu que preparasse o equipamento com cuidado. O teste começaria agora. Will precisaria encontrar a saída deste túnel, e Blood o aguardaria lá fora. Com essas palavras, Blood jogou a lamparina na água e desapareceu. Will rapidamente conjurou um feitiço de luz em seu escudo. Olhou, mas não viu Blood, apenas 2 mortos-vivos se aproximando, forçando-o a lutar. Após derrotar os 2 mortos-vivos, Will refletiu, encolhido no canto. Há muito tempo ele tornava a sentir essa solidão, a de sua vida passada, mas agora as coisas eram diferentes. Ele tinha 3 professores bem hábeis. Neste mundo, 15 anos era a idade adulta. Em mais 2 anos, Will seria adulto. Ele sabia que o treino estava mais árduo por isso, mas aquilo não era nada. Will queria recompensá-los com os melhores resultados. Após descansar, Will seguiu no túnel. À frente, um morto-vivo. Segundo Gus, este era diferente dos que ele acabara de conhecer. Era proficiente em magia. Um oponente perigoso que fez Will hesitar, lutar ou achar outro caminho. De repente, Will sentiu-se determinado e correu para lutar contra o morto-vivo. Segurou uma lança e atacou Will. Num só golpe, Will percebeu que não se comparava a Blood. Will poderia vencer. Ele saltou, desviando do golpe e atacou a cabeça do morto-vivo. Sua espada quebrou ao meio com um impacto, mas o morto-vivo também morreu logo em seguida. Will se preocupou. Sem arma, como seguiria agora? Nesse momento, notou a lança do morto-vivo. Will a pegou para verificar e notou um texto na lança. Um item anão. Melhor que nada. Will pegou a lança e seguiu seu caminho. Ao andar, ele observou tudo. Este lugar, em ruínas e desolado, estava sem pessoas há 10 a 20 anos. De onde veio Will? Ele se perguntou. Um vento o assustou por trás. Will se virou e viu Gus. Pensando que veio buscá-lo, correu feliz para perguntar sobre a situação. Gus, porém, nada disse, mas conjurou um golem para atacá-lo, o que o espantou. Olhando para seus olhos, Will ficou tenso. Gus estava sério. Will contra-atacou enfiando a lança no centro do golem, que virou pedra. Mas o ataque de Gus continuou. Pedras encantadas e muitos outros feitiços atingiram Will. Will corria lançando contra-feitiços, mas a conjuração de Gus era muito mais veloz do que sua dissipação. Will foi atingido e caiu rolando. Ele tentou se levantar e fugir, mas isso também não durou muito. Will questionava por que Gus queria matá-lo. Não queria morrer. Will virou-se com a lança, sua vontade de viver aumentou. Ele avançou com a intenção de matar Gus, mas Will não conseguiu fazê-lo. Will soltou a lança e cessou a luta, pois sabia que Gus se segurava. Ele fazia isso por um propósito. Caso quisesse matar Will na hora, com sua magia de fogo, Gus podia queimar tudo, fazendo Will sufocar ou ser esmagado pelas pedras do teto. Will agora estava chorando. Ele considerava os 3 como sua família. Entre machucá-los ou morrer, ele preferia a morte. Will olhou para Gus, que riu, acariciou sua cabeça e o elogiou. Ele havia completado a lição de hoje muito bem, sem nada a criticar. Gus tirou Will do túnel. Após o incidente, Will concluiu que a cidade e as 3 pessoas estavam ligadas ao seu nascimento.
A lança de Will, obtida do morto-vivo, chamava-se Lua. As inscrições na lâmina e haste eram magia. A lâmina dela brilhava e a haste se contraía livremente. Will gostou muito daquela arma, a primeira mágica que ele teve. Daquele momento em diante, Blood o levava mais às ruínas para treinar, e as aulas de Gus diminuíram, intrigando Will. Então Gus lhe deu outra tarefa: descer as tubulações subterrâneas e encontrar moedas. No início, Will pensou que Gus lhe ensinaria algo interessante, mas as moedas que trouxe foram usadas por ele e Blood em jogos de azar. Will detestava aquele jogo. Mas, instigado por Gus e Blood, Will prontamente se juntou a eles, até Mary os descobrir e repreender a todos. Após a saída de Mary, Will ficou com Gus, observando os astros para passar o tempo. No dia da cerimônia de maioridade de Will, ele lutaria contra Blood, e Gus lhe pediria um favor: perder a luta de propósito, sem que Blood soubesse. Will recusou prontamente, pois não era típico de Gus. Tudo tem que ter uma razão. Se Gus explicasse, ele aceitaria a derrota. No fim, Gus só se desculpou com Will, algo que não podia revelar ao garoto. Depois, Will foi à igreja pensar. Naquele instante, Mary e Blood surgiram. Eles vieram saber a escolha de Will. Na cerimônia de maioridade, ele teria que escolher um deus para venerar. Inicialmente, Will planejava sua escolha baseada nos deuses dos trens, mas Mary o deteve. Não importava que Will o seguisse, mas sim a qual deus Will queria se assemelhar. Segundo a reverência de Will, aquele deus o abençoaria. Quanto maior a bênção, maior o risco para Will. Poderia se tornar herói ou torná-lo uma vida difícil. Mary esperava que Will pensasse bem no assunto. Naquela tarde, enquanto Will treinava na barra, Blood o procurou. Will pensou que ele lhe daria outro exercício de treinamento. Mas não. Blood chamou Will para uma sessão de bebida. Como Will ainda era jovem, Blood misturou água com mel. Will receava que Mary descobrisse, mas Blood o encorajou, dizendo que estava crescendo e precisava se habituar. Então, Will decidiu beber com ele. Após a bebedeira, ambos meio alegres, Blood iniciou um jogo para testar a coragem. O primeiro, espiar Mary se trocando. Foram à porta dela, e Blood forçava os olhos para espiar. Mas Will não gostou. Ele correu para o quarto de Mary, e ela, assustada, lhe deu um tapa no rosto. Will acordou cedo com uma marca de mão no rosto. Mais velho agora, ver Mary se trocar despertou seus instintos. Will teve de ir correndo ao poço lavar sua roupa, e Blood riu e o provocou ao descobrir. Após lavar a roupa, Will voltou ao seu treinamento de espada. Sua cerimônia de maioridade se aproximava. Após o duelo com Blood, Will partiria do templo. Will lembrava o pedido de Gus e hesitou em ajudar. Nesse momento, Mary veio até Will, trazendo-lhe uma nova armadura. Ao vesti-la em Will, ela, curiosa, perguntou qual deus ele cultuaria. Will sorriu para Mary, dizendo ter decidido. Ele venceria a luta hoje. Após vestir a armadura, era a hora de Will ir com Blood para o duelo. Antes de iniciar, Blood reexplicou as regras ao Will. Eram claras: lutar até um lado, não poder mais. Will pôs o capacete e adotou postura defensiva. A luta começou com Blood, atacando-o continuamente, fazendo-o defender-se. Blood atacava como tempestade. Will sabia que um só golpe findaria a luta. Recuou, atirou um punhal em Blood e aproveitou para se aproximar. Ainda sem êxito, Will buscou outra forma. A força de corte de Blood era grande, atacar diretamente era inútil. Restava um único caminho. Will mudou de tática e investiu contra o ataque de Blood. Com o escudo na mão, ele desviou habilmente o ataque de Blood, e então usou a lâmina dele para saltar e derrubá-lo. Quando Will se preparava para o golpe final, Blood o pegou pelo pescoço e o jogou para trás. Em posição difícil, Will ainda tentou atacar. A espada de Blood estava em seu pescoço, mas Will olhou para trás. Tinha certeza de ter acertado Blood. Olhando melhor, viu a espada perfurar suas costelas. Sabendo que não tinha mais chances, Will decidiu render-se. Então, Mary correu para repreender Blood, pois havia proibido aquela técnica. Ouvindo isso, Blood a ignorou e não admitiu. Então, Mary explicou ao Will que a técnica de Blood era usada quando ele estava vivo, usando suas costelas para prender a espada do oponente e contra-atacar.
Essa técnica era desleal, então ela proibiu Blood de usá-la. Após a batalha, Will sentou-se com eles. Já haviam ensinado a Will tudo o que podiam. Agora era a vez de Will seguir seu caminho. Will sorriu agradecido, chamando-os de mãe e pai, o que surpreendeu Blood e Mary. Blood então riu, dizendo nada ter a dar a Will além da espada que lhe entregava. Seria a prova da maioridade de Will. Ele a pegou e a examinou. Blood explicou a Will que esta espada, a Devorador Mundano, era uma magia espada das mais poderosas. Como os caracteres gravados eram muito difíceis, ele explicaria brevemente a Will. Essa espada restaurava a vitalidade do usuário a cada golpe, tornando a luta mais vantajosa para Will. Mas Blood aconselhou Will a não depender demais da espada, pois quanto mais dependesse, mais fraco ficaria. Por isso, a chamavam de espada demoníaca. Com a espada passada, a cerimônia de maioridade terminara. Também era hora de Will saber a verdade. Com a permissão de Mary, Blood começou a contar a história de um rei lendário e demônios, e por que os três haviam criado Will. Há 200 anos, o rei dos demônios iniciou uma guerra neste continente. Massacraram, usando carne e sangue humanos como sacrifícios para seu deus primordial. O rei dos demônios, um louco que criava soldados de sua carne e sangue, usava a espada demoníaca que Will agora segurava. Somente cortes poderiam feri-lo. As regiões ruíram, uma a uma. No auge do desespero, quando ninguém ousava confrontá-lo, o sábio errante Gus surgiu, revelando uma profecia que indicava o momento de destronar o rei dos demônios. Ao ouvir isso, Will entendeu tudo, sem Blood ter que explicar mais. O plano de Gus era simples: infiltrar o túnel da cidade antiga e roubar a espada do rei dos demônios. O rei demônio era imortal. Criava seu exército da própria carne e sangue e se recuperava com a espada demoníaca. Se a roubassem, Gus e sua equipe o derrotariam. Nesse ponto, Blood interrompeu Will. Ele de fato era um gênio, mas estava errado quanto ao desfecho. Não puderam vencer o rei demônio. Quando o cercaram, ele mostrou todo o seu poder. Foi a primeira derrota de Blood em combate de espadas. Se não podiam matá-lo, tinham que selá-lo. Mary e Gus trabalharam juntos para fazer isso. Felizmente funcionou, e o eco da deusa estagnada os alcançou então. Com o Devorador Mundano, o rei demônio mataria um deus, e a deusa agradeceu por selá-lo. Ela negociou com eles, pois, sendo excelentes, desejava que guardassem o selo do rei demônio, tornando-os mortos-vivos. Dizia-se que era uma negociação, mas na verdade não havia outra escolha. Gus, Mary e Blood viraram mortos-vivos e protegeram o selo até hoje. Por 200 anos, eles protegeram este lugar. Gus havia criado uma barreira, e eles não sabiam se os humanos haviam sobrevivido ou sido extintos. Um dia, Will chegou, trazido por demônios. Mesmo com a forte objeção de Gus, Mary e Blood decidiram acolher e criar Will. Ouvindo isso, Will já tinha uma ideia em mente. Para retribuir a bondade deles, ele sairia para aprender mais, encontrar mais amigos, e um dia, com certeza, voltaria para restaurar esta cidade. Mary se levantou e abraçou Will, dizendo palavras tristes que o confundiram um pouco. Porque soou como uma despedida eterna, e então o céu escureceu. Do alto, a deusa estagnada desceu. Pelo acordo, Mary e Blood seriam levados por ela. Will caiu de joelhos sob a pressão tremenda da deusa. Nada pôde ser feito. No momento mais crucial, Gus apareceu. Gus gritou para Will tirar Mary e Blood de lá. Ele cobriria a retirada. Gus começou a entoar feitiços em estagnada, dobrando, triplicando, quadruplicando, o que surpreendeu bastante Will. A mana de Gus era extrema, mais que na luta de Will com ele, mais o feitiço quadruplicado. Este feitiço exigiria vários para ser lançado. Gus, casualmente o cantou e prendeu a deusa maligna estagnada. No golpe final, Gus libertou uma tempestade que a afastou. Após isso, ele checou o grupo de Will. Mary e Blood tinham suas almas. Então, Gus pensou que tudo ia bem. Mas não. No instante seguinte, ele foi cortado ao meio. Mary e Blood não estavam bem. Stagnate se aproximou de Gus e o pegou. O que aconteceu foi com apenas um de seus avatares, mas destruí-lo prova que Gus é um grande mago. Ele não queria perder um servo tão poderoso como Gus, então o deixou de lado por enquanto.
Em seguida, ele chamou Will, que ficou paralisado de medo, incapaz de agir. Stagnate, rindo, aproximou-se e agradeceu a Will. Sobre o pacto com Mary, Gus e Blood, explicou tudo a Will para sua compreensão. De início, foram transformados em mortos-vivos para selar o Rei Demônio. Contudo, ao perderem o ódio e a obsessão pelo Rei Demônio, o pacto findaria, tornando-os leais servos de Stagnate. Graças a Will, Mary e Blood se desapegaram, mas Gus ainda aguardava. Stagnate ofereceu a Will um pacto, tornar-se um morto-vivo para viver com os três de novo. Contudo, uma resposta imediata seria tediosa, então deu a Will até o anoitecer de amanhã, ao desaparecer o poder destrutivo do sol. Ele aguardaria a resposta de Will. Com isso, Stagnate sumiu no nada. Naquela noite choveu forte. Will levou sua família para casa. Agora ele compreendia tudo, por que Gus havia tentado matá-lo e por que queria que Will perdesse o duelo de propósito. Tudo era para manter sua obsessão pelo Rei Demônio. Fizeram tudo por ele, mas Will viveu livre das preocupações de Gus e dos sacrifícios de Mary e Blood. Will caiu, chorando sem parar. Não podia fazer nada, nem retribuir a bondade deles ao criá-lo. Na manhã seguinte, Will acordou e os encontrou ao lado. Mesmo rindo e conversando alegremente com Will, ele sabia que eles apenas fingiam estar bem. Ao ver Blood o apressando para sair, Will então revelou seu maior segredo a todos eles. Ele lhes contou sobre ter lembranças de sua vida passada, de como ele havia sido um inútil para sua família. Nesta vida, ele permanecia inútil, apenas causando problemas para os três. Will cerrou os dentes e chorou. Naquele instante, Mary estapeou Will e o colocou no seu devido lugar. Ela não o deixaria se chamar de inútil. Após seus esforços nesta vida, o que importavam as memórias passadas? A ameaça de Stagnate assustou Will a tal ponto. Mary repreendeu Will e o obrigou a se aprumar. Blood e Gus encorajaram Will a agir como homem. Ele sempre devia ser forte e não chorar. Graças a essas palavras, Will encontrou forte determinação para proteger sua família. Então, Will foi ao templo, ajoelhou-se perante o Deus do Trovão Onipotente, Vult, e declarou que lutaria contra os deuses malignos para proteger sua família. Se os deuses ouvissem sua prece, esperava que o abençoassem. Com isso, Will preparou-se para encontrar Stagnate. Diante dele, Will afirmou que jamais serviria a Stagnate. Ao ouvir isso, Stagnate soube do desafio de Will. Um deus nunca recusaria uma luta, antes precisava ver se Will era digno de desafiá-lo. Stagnate, o deus imortal que controla mortos-vivos, invocou inúmeros para lutar. Mas Will, com a lança na mão, declarou que derrotaria qualquer um que entrasse em seu caminho. Will lutava e lançava feitiços, notando um morto-vivo preparar uma magia. Will logo usou um feitiço de aceleração para acabar com ele, surpreendendo Stagnate. Lutar sozinho contra centenas de mortos-vivos era impressionante. Stagnate, então, parou os mortos-vivos. Impressionado com as habilidades de Will, ele o desejava ainda mais como general de seu exército. Depois, Stagnate tentou cooptar Will para juntos criarem um mundo eterno. Will manteve sua postura. As palavras daquele deus maligno não mentiam. Parecia que ele expressava seu desejo. Stagnate pegou taça e faca, cortou a mão, verteu o sangue e convidou Will a beber. Beber o sangue o faria imortal. Will largou a lança e se aproximou. Aceitou, porém, Will sacou a devoradora de mundos e decepou a mão de Stagnate. Com a habilidade da espada, Will podia ferir completamente o deus maligno, mas foi só até aí. O sangue da taça de Stagnate virou uma cobra, que prendeu as pernas de Will e o derrubou para trás. Desferiu outro golpe, fazendo Will perder a consciência. Acordou em um lago tranquilo, e uma moça com lamparina se aproximou de Will. A princípio, Will estava sonolento, mas recordou que era a deusa da luz quem o guiara àquele mundo. A deusa da luz se aproximou de Will, curiosa sobre sua recusa à oferta de Stagnate. Will confessou a ela. Em sua vida passada, ele foi um fracasso, viver sem propósito, o que era o mesmo que estar morto. Desde que veio a este mundo, Will se propôs a viver e morrer de forma digna. Viver imortalmente como Stagnate seria como voltar à sua vida passada. Will desejava viver bem com os três que via como família e morrer com eles. Ele rejeitou a oferta do deus maligno. Sua sinceridade e determinação fizeram a deusa da luz, Grace Phil, o reconhecer.
Ela estendeu a mão para Will, declarando que, de agora em diante, seria sua guia, auxiliando-o a superar obstáculos, contanto que ele se lembrasse da seriedade de suas palavras. Will acordou e tomou postura defensiva em meio à zombaria de Stagnate. Nesse momento, Will orou à deusa da luz, assustando Stagnate. Com a bênção, o corpo de Will irrompeu em chamas. Este era o fogo sagrado que ele e Mary aguentaram orando por pão. Tendo se acostumado, agora não era nada para ele. Recebendo a bênção de Gracefield, Will se endireitou, respirou fundo e declarou que passaria sua vida inteira com a espada demoníaca em mãos. Ele aniquilaria todo o mal para proteger o mundo, e a primeira prova seria este deus maligno. Ao saber disso, Stagnate enfureceu-se. Se Will já havia sido abençoado por Gracefield, não tinha mais valor para ele. Stagnate ordenou a seu exército de mortos-vivos atacar Will. Com um só golpe, Will os aniquilou e Stagnate empalideceu. A técnica da tocha trazia paz aos que morriam, o que contrastava totalmente com suas habilidades. Sem seu exército, restava só Stagnate. Will usou a aceleração para avançar e atacar Stagnate. Após um golpe poderoso, ele sumiu. Will estava muito cauteloso, com medo de um ataque furtivo. Nesse momento, Gracefield tocou o ombro de Will. Era uma guia. Will tentou se acalmar e, de repente, notou estar longe do templo. Will, com medo, ativou a aceleração e voltou correndo, porque desde o princípio, o que Stagnate almejava eram as vidas de Blood e Mary, não a dele. Will não se importava mais com Stagnate. O crucial era proteger Mary e Blood. O deus maligno era um ser imortal. Assim que soube que Will fora abençoado pela deusa da luz, ele considerou que Will poderia devolver Mary e Blood ao ciclo de reencarnação. Então, ele enganou Will e foi para o templo. Will adentrou o templo. À sua frente, Gus estava pendurado no alto, e Stagnate já estava em frente a Mary e Blood. Will avançou com toda a sua força, mas soube que era tarde. Mesmo com poder divino emprestado, não pôde salvá-los. Quando a mão de Stagnate estava quase os tocando, um clarão de luz surgiu e a dispersou. Era a deusa mestra que se manifestou para salvar Mary e Blood. Após sorrir para Mary, ela sumiu. Mary olhou e chorou, e Will também entendeu a questão. Desde o início, a deusa mestra nunca culpou Mary, nem tirou sua bênção. No momento mais crítico, ela até se manifestou para proteger Mary. De fato, a bondade de Mary foi retribuída. Graças à deusa mestra que conteve Stagnate por um instante, Will teve sua chance. Com a espada demoníaca e a bênção de Gracefield, Will poderia enviar Mary e Blood ao ciclo de reencarnação. Ele apontou sua espada para eles. Claro, não pretendia atacar seus pais. Ele sabia que Stagnate tentaria bloquear, e assim o fez. E justo quando as técnicas de ambos se anularam, por trás, Blood se levantou para atacá-lo. Isso surpreendeu Stagnate. Ele quis lançar um feitiço para obter vantagem, mas o grito de Gus com um feitiço de silêncio impediu-o de conjurar mais magias. A grande chance de Will chegou. Ele avançou, golpeando Stagnate sem parar. Mesmo ferido, Stagnate o amaldiçoou, mas Will não ligou. Apontou a espada para Stagnate e declarou, em nome da deusa Gracefield, viver e morrer como humano. O corpo do deus maligno sumiu e Will caiu ofegante. Refletindo, Will notou que tudo aplicado na batalha veio dos ensinamentos de Mary, Blood e Gus. Sem a ajuda deles, ele jamais teria ganhado. Que bom que ele finalmente expulsou o deus maligno. Depois, Mary e Blood correram para animar Will. Gus também desceu voando. Vendo os olhos marejados de Will, Blood quis imediatamente dar uma festa para celebrar a vitória. Gus concordou na hora, e até trouxe seu vinho. Vinho precioso de 200 anos. Mary não o impediu de beber, mas apertou seu ombro, alertando-o que, se ele se embebedasse, seria repreendido. Gus correu animado para preparar tudo. Blood e Mary quiseram ir, mas não puderam levantar. Blood suspirou profundamente. Embora quisesse durar mais uma noite, era impossível. Um morto-vivo que perdeu sua fé no Deus imortal e o desejo de viver não podia mais permanecer no mundo humano. Para que Will não ficasse triste, Blood lhe dirigiu palavras de ânimo. Nada havia a lamentar. Pais devem morrer antes dos filhos. Por 200 anos vagaram. Era tempo de descansar em paz.
Will sabia, mas não aceitava. Ele havia jurado que o salvaria. Um dia, ao voltar, ele queria rever Blood e Mary, treinar esgrima com ele e ajudar Mary nas tarefas de casa. E tendo sua família, Will queria que eles ensinassem seus filhos, como fizeram com ele. Will começou a chorar, recusando-se a aceitar aquilo. Ao ouvir, Mary acariciou o rosto de Will para o confortar. Não havia por que chorar. Ela não o deixaria ser tão teimoso. Este era o fim, e não queriam a tristeza de Will. Então vieram as instruções finais, dos pais de Will. Will ouvia emocionado. Eram advertências de seus pais, que ele jurou lembrar para sempre. Seriam a luz no fim do túnel, como a luz que a deusa Gracefield lhe dera. Depois, Gus também trouxe o vinho. Esta foi a primeira vez que os 4 beberam juntos. O primeiro copo foi também o último. Era forte e inacreditavelmente doloroso. A festa terminou com a deusa da luz, Gracefield, guiando as almas de Mary e Blood. Na manhã seguinte, Will construiu um túmulo para os dois. Diante da sepultura de seus pais, ele orou, prometendo que seria apenas um adeus temporário. Aqui, Will pertencia, independentemente de estarem eles ainda presentes ou não. E quando tivesse mais amigos e família, Will prometeu trazê-los para visitá-los. Gus surgiu atrás de Will, e este não hesitou em provocá-lo. Gus então jogou um saco de dinheiro para Will. Era o tesouro dele de 200 anos. Dinheiro parado é como a morte. Gus esperava que Will o usasse bem. Depois, ele contou mais a Will. Negociara com Gracefield na noite anterior. O selo do Rei Demônio ainda precisava de um guardião. Assim, ele pode viver mais 10 anos antes da reencarnação. Quanto à deusa Gracefield, ao intervir na vida e morte de Gus, ela perdeu bastante poder. A fé e o desenvolvimento dela dependeriam dos esforços de Will. Will pegou seus pertences e se aprontou para ir. Gus o deteve por um instante. Lá fora, Will precisaria de um nome completo. Mary e Blood já lhe deram um primeiro nome. Gus queria dar a Will um sobrenome. Conforme os costumes, os pais dariam os próprios nomes aos filhos. Assim, Will seria William Mary Blood. Ele sorriu e agradeceu a Gus. Ele gostava imensamente desse nome. Retornando 200 anos, quando a batalha do grupo de Gus com o Rei Demônio teve início, Blood venceu os mortos-vivos, enquanto Mary rezava por sua partida pacífica. Tudo se deu conforme o plano de Gus. No topo da colina, Blood olhava longe pela cidade. O plano era perfeito, fizeram o possível e só puderam adiar por 5 dias. Se não derrotassem o Rei Demônio em 5 dias, eles perderiam. Foi uma batalha perigosa, então Blood pediu a Mary para ficar e não segui-lo. Mary negou de imediato, ameaçou que, se Blood não a soltasse, ela se degolaria e se mataria naquele instante. Sem alternativa, Blood teve que ceder. Talvez fosse o último encontro, então Blood finalmente expôs o que escondia no coração. Ele pediu Mary em casamento, prometendo que, se voltassem bem, se casariam. A caminho da cidade, os dois sonharam com um futuro com filhos. Uma criança com o poderoso espadachim de Blood, a vontade firme de Mary e o talento mágico de Gus. Já pensara num nome para essa criança. Ela herdaria a vontade do capacete e armadura, chamando-se William. Após deixar a cidade, Will achou muitos demônios no caminho. Contudo, Will, treinado por Blood e após lutar com um deus, nem notou os demônios. Will caminhou ao longo do riacho, andou por muito tempo, mas ninguém havia encontrado. Chovia, e Will se abrigou num pavilhão para descansar. Frio e solitário, Will sentiu-se um pouco triste. Após a chuva cessar, ele seguiu o riacho, descobrindo uma nova cidade. Will correu animado para verificar. O lugar era antigo e parecia abandonado há muito tempo. No centro da cidade havia um grande buraco, remanescente de um poderoso feitiço mágico. Will, após constatar que a cidade estava vazia, foi à margem do rio orar a deusa Gracefield, rogando que as almas errantes retornassem ao ciclo de reencarnação. Após terminar ali, Will prosseguiu. A ponte sobre o rio havia ruído há tempos, impedindo-o de atravessar e obrigando-o a passar mais uma noite. Seus suprimentos de comida estavam se esgotando. Embora com sua habilidade de bênção ainda tivesse pão, Will queria encontrar humanos. Na manhã seguinte, Will seguiu o rio, crendo que encontraria humanos. Então, houve um farfalhar nos arbustos. Demônio!
Will sacou sua lança para se defender. De dentro, um javali avançou em sua direção. Will se assustou e o atingiu com um golpe no corpo. Bem quando Will se preparava para dar o golpe final no javali, ele sentiu alguém atrás dele. Ele se virou e viu alguém apontando um arco e flecha para ele. A julgar pela flecha cravada no corpo do javali e a que essa pessoa segurava, pareciam ser do mesmo tipo. Will finalmente encontrou alguém, com grande esforço. Ele não queria que o primeiro encontro virasse batalha, então começou a quebrar a cabeça pensando no que fazer. Como agir para que não o atacassem? Will observou o homem na rocha cuidadosamente. Pelos símbolos em suas vestes, Will adivinhou sua identidade, então conversou com ele em élfico. Com isso, ele abaixou o arco e respondeu a Will. Ele informou a Will que o javali era sua presa, e Will havia interferido em sua caçada. Will, por instinto, quis se desculpar, mas depressa cobriu a boca. Era um hábito de sua vida anterior, ele não devia ser tão submisso. Então Will sorriu para o homem, pois tendo dado o golpe final no javali, desejava parte da recompensa. Como Will falou agradavelmente, o homem concordou. Dividiram e carnearam o javali, distribuindo cabeça, coxas, braços e pernas de forma justa. Porém, os órgãos do javali deviam ser comidos logo, então os dois fizeram um churrasco juntos. O homem pegava lenha, Will usou magia para acender o fogo. Por ora, ele não queria que soubessem de sua magia. Antes de comer, Will orou a bênção dos deuses. Ele orou tanto que o homem fez uma careta, exclamando que Will era uma pessoa estranhamente devota. No fim da refeição, antes de o homem partir, Will lhe pediu direções. O lugar onde estavam, segundo ele disse a Will, era a Floresta das Feras, fronteira da humanidade. Pelas roupas e jeito de Will, o homem supôs que ele fosse um explorador. Will aceitou para acabar logo. O homem então mostrou-lhe o caminho do rio. Com mais 2 dias, Will chegaria a uma pequena aldeia. Will pediu, curioso, ao homem para visitar a aldeia dele. A pergunta o deixou desconfortável, e ele se recusou a deixar Will ir ou a falar mais. Will observou o homem partir e gritou seu nome. O homem respondeu a Will com desinteresse. Naquela noite, Will acampou perto do riacho, pensando em Menel. Elfos tinham longas vidas, então ele era bem mais velho que Will, mas Will sentiu-se feliz por ter falado com ele. Após a refeição, Will foi para a cama. Ele teve um sonho e despertou ao ver uma profecia de Gracefield, revelando que a aldeia de Menel estava sendo arrastada para uma guerra. Will apanhou seus pertences e o seguiu. Com rastreamento, logo achou a aldeia do seu sonho. Parece que o local ainda não havia sido atacado, pois 2 soldados patrulhavam. Will estava para se apresentar, quando de repente sentiu o perigo iminente. Will avançou, usando o escudo para bloquear a flecha dos 2 soldados. Ele ficou chocado ao notar que a flecha recém-disparada era igual às de Menel. Só então, Will viu sua ingenuidade. Menel, o perpetrador deste massacre, não era vítima. Do telhado, Menel armou seu arco e atirou em Will, que protegia os 2 soldados com o escudo. Assim que os 2 soldados deram o alarme, o grupo de ataque de Menel fugiu. Claro, Will não os permitiria escapar tão facilmente. Ele acelerou para perseguir e bloquear o caminho de Menel. Ao ver Will, Menel invocou um terremoto aos pés dele. Will reagiu de imediato com um forte pisão, dissipando a magia de Menel, o que muito o surpreendeu. Menel usou magia de fogo contra Will, mas este a desfez com um golpe de espada. Menel suava excessivamente. Tarde demais para fugir, Will atacou, atingindo Menel no estômago com a lança, nocauteando-o, e amarrou todos com sua habilidade. Findo isso, o soldado salvo por Will veio agradecer. Ele se apresentou como John e explicou tudo o que estava acontecendo ali. Era a Floresta das Feras, no Reino Fértil, um local caótico e ignorado. Em seguida, sobre o grupo de ataque de Menel. John o reconheceu logo, pois Menel era um caçador bem conhecido da aldeia vizinha. Antes, viviam em paz. John não entendia por que os atacaram de repente. Nesse momento, Tom, o chefe da aldeia, agradeceu a Will. Primeiro, ele acalmou os aldeões, então quis acordar os agressores para interrogá-los antes de decidir como lidar com eles. Após o interrogatório, souberam que a aldeia de Menel fora atacada por demônios. O local era agora só caos, com casas destruídas e sem comida.
Foi por isso que Menel sugeriu o ataque. Ele assumiu a responsabilidade, pedindo a Tom que salvasse seus companheiros. Claro, tal roubo não podia ser perdoado. Tom, embora piedoso, ainda os enforcaria. Will ficou quieto em um canto, observando. Para pessoas sem rumo, se fossem soltas, voltariam a roubar. Enforcá-los era razoável. Mas a mãe de Will, Mary, o ensinou a amar quem sofre. E seu pai, Blood, também o ensinou a seguir em frente sem medo. Tais palavras ainda ecoavam na mente de Will, então ele os ajudou. Ele pediu aos aldeões que poupassem o grupo de Menel e que pagaria a compensação. A compensação era comum, então Will precisava apenas de mais uma desculpa para a aceitação. Will apontou para Menel, informando a todos que seus pais foram feridos por demônios e que ele jurou matá-los. Então, uma aldeia sendo devastada por demônios, ele não podia ignorar. Will tirou sua bolsa de dinheiro. Com isso, resgataria o grupo de Menel e contrataria os aldeões. Com a ajuda, os sobreviventes da aldeia vizinha vieram para cá ser cuidados. E Menel foi contratado por Will para combater demônios. Embora relutante por precisar de dinheiro, Menel ajudou Will. Ambos adentraram a floresta. Questionado por Menel sobre o plano, Will calmamente disse que não havia nenhum. Tempo era dinheiro. Eles iriam atacar os demônios de frente, sem precisar pensar. Will e Menel perambularam pela mata. Com sua perícia, Menel achou fácil para Will um lugar bem seguro para pernoitar. Durante o jantar, Menel reiterou a Will que seu papel era só guiá-lo à aldeia e não lutar ao seu lado. Ao ouvir isso, Will sorriu, afirmando que podia fazer tudo sozinho. Após a refeição, Menel virou-se e adormeceu. Mesmo com as tentativas de Will de conversar, Menel seguiu distante e não respondeu. Na manhã seguinte, Will e Menel prosseguiram. Passaram por ruínas quando Menel pediu para Will esperar. A aldeia estava perto, então ele foi explorar. Pouco depois, Menel voltou com muitas informações. Os demônios pareciam estar em um ritual. Menel desenhou um mapa no chão para Will entender melhor a situação. No centro da aldeia, uma igreja com um círculo mágico. Os demônios realizavam um ritual dentro. Fora, 2 capitães demônios guardavam. Dentro, uma besta. Apenas pela descrição, Will logo adivinhou a espécie a que pertenciam. Se fossem apenas essas criaturas, Will sabia que as derrotaria, então foi resgatar a aldeia. Os demônios que rezavam logo foram transpassados por lanças. A besta atacou Will, que logo conjurou um feitiço de teia de aranha para imobilizá-la. Então, ele cuidou do capitão demônio restante. Will virou-se, usou um feitiço de aderência nos reforços e lutou com a besta. Will superava em muito o nível da besta. Ele avançou, apunhalou-a na garganta e com um feitiço de magia destrutiva, enviou a besta para o beleléu. Quando ele estava prestes a finalizar os da porta, eles subitamente caíram. Foi Menel quem os alvejou. Embora dissesse que não participaria, ele acabou agindo no fim. Menel se aproximou com uma expressão desconfiada. Como Will poderia ser tão forte? Will sorriu, deu uma desculpa e pediu a Menel para verificar a aldeia por sobreviventes. Então, Will correu aos corpos, juntando as mãos em oração para que partissem em paz. Will e Menel patrulharam a aldeia. Quando acharam que ninguém mais vivia, uma voz chamou Menel. Das ruínas, uma pessoa queimada rastejou, sorrindo para Menel. Ao chegarem os demônios, ela tentou se esconder. Mesmo queimada, permaneceu firme, sem um som, pois sabia que Menel voltaria para a salvar. Com a volta de Menel, a menina, muito contente, estendeu a mão para que ele a segurasse, mas Menel permaneceu imóvel. Will a pegou, acariciou sua cabeça e a encorajou, dizendo que foi muito corajosa. Quando lembrado por Will, Menel finalmente se recompôs e pegou a mão dela para confortá-la. Muito queimada para ser salva, Will orou à deusa Gracefield pela sua partida pacífica. Após a garota partir, Menel pediu desculpas a Will. No início, ele via Will como um jovem mestre rico. Gabava-se de ser abençoado, mas agora, Menal viu seu engano. Will era mesmo uma pessoa bondosa. Depois disso, Menal não hesitou mais. Ele e Will deram as mãos aos falecidos, guiando-os para o ciclo de reencarnação. Quando Will pensou que tinham acabado, Menal quis ir a mais um lugar. Levou Will à porta de uma casa. Menal respirou fundo e chamou a senhora Marple. De dentro, a senhora Marple veio feliz saudar Menal.
Will ficou surpreso por ela ser um fantasma, do mesmo nível de Gus. Se eles tivessem que lutar, a coisa seria bem tensa. Vendo Will tão cauteloso, a senhora Marple o tranquilizou. Sua mente estava bem clara e sã, então Will não precisava se preocupar. Menal apresentou Will a ela. Com suas habilidades, ele guiaria a senhora Marple para o ciclo de reencarnação, então decidiu trazer Will aqui. Menal encarregou-se de cuidar dos demais, mas a senhora Marple devia voltar ao ciclo de reencarnação de imediato. Ao ouvir isso, a senhora Marple se aproximou de Menal. Dava para ver que essas palavras dele eram mentira. Sua boca sempre mostrava frieza, mas ela sabia que Menal não era essa pessoa e que roubar não combinava com ele. Suas palavras enfureceram Menal. Ela estava morta. A vila foi atacada por demônios malignos e poucos sobreviveram. O que ela queria? Ficar ali, implorando aos deuses. Os deuses nunca o ajudaram. Menal, irritado, socou a senhora várias vezes, mas como era um fantasma, não a acertou. Menal desabou, impotente e em prantos. A vida de um meio-elfo era longa. Menal havia sofrido demais. Agora, só queria ir com a senhora Marple. Nesse momento, a senhora Marple ainda sorriu e encorajou Menal. Ela sabia que ele era um jovem bondoso. Menal ainda ignorava muitas coisas neste mundo. Embora Menal detestasse os deuses, ela acreditava que ainda o amavam. Então, esperava que ele seguisse a luz e achasse sua razão de viver. Dizendo isso, ela virou-se para Will, apontando a montanha atrás da vila, onde residia o líder do bando de demônios. Eles tramavam algo, e ela confiava que Will e Menal saberiam agir. Will então entendeu por que a senhora Marple ainda ficava. O deus havia estado ao lado dela, e já era hora de ela partir. Em seus momentos finais, a senhora Marple sorriu, desejando a Menal uma vida otimista e serena. Depois de confiar o jovem a Will, ela finalmente pôde partir em paz. Poucos dias depois, os aldeões regressaram. Chocados, eles deixaram suas lágrimas de lado e auxiliaram Will a edificar túmulos e a conduzir rituais para os falecidos. Após a cerimônia, houve uma festa e Will festejou até anoitecer. Após a festa, ele buscou Menal. Menal, ao seu lado, contou a Will a história da senhora. Para Menal, ela era uma pessoa muito peculiar. Menal nasceu numa floresta no continente norte. A mãe de Menal era curiosa. Voluntariamente deixou a aldeia, trouxe o pai de Menal e deu à luz a ele. Por amadurecerem mais rápido que elfos, Menal era a desgraça da tribo. Incapaz de suportar humilhação e desprezo, ele decidiu deixar a aldeia assim que pôde. O mundo humano não era muito melhor, mas encontrar estranhos seria mais fácil. Então, Menal virou aventureiro, explorando ruínas no sul, até ser traído por um de sua equipe. Na divisão dos espólios, aquela pessoa envenenou a comida de todos. Menal quase morreu, mas com seu sangue élfico, felizmente sobreviveu. Após lidar com o canalha, Menal vagou por muito tempo e desmaiou numa vila. Foi quando a senhora Marple apareceu e cuidou dele. Naquela época, ela era uma bela jovem. Com a ajuda de Marple, Menal teve onde ficar. Dias se passaram em paz, até demônios virem destruir a vila. Menal, ao presenciar a cena e viver mais que os demais, sentiu-se exausto. Após terminar sua história, Menal sentiu-se melhor. Ajoelhou-se diante de Will, esperando que o guiasse, e jurou à deusa da luz que usaria sua vida para redimir seus erros. Will sorriu, aceitando o pedido de Menal. Seria o mediador, ligando Menal aos deuses. Apesar de tudo, Menal agora entendia. Conforme os desejos da respeitável senhora Marple, ele viveria uma vida feliz. Depois, Will e Menal voltaram à aldeia para a festa. Com o braço no ombro de Menal, Will, ao beber, relembrou seus pais e orgulhosamente disse que era seu primeiro amigo. Os esforços para reconstruir a aldeia começaram a dificultar. O gado foi todo morto e não restavam ferramentas. Assim, os agricultores teriam que comprar mais coisas na cidade de Velas Brancas, mas faltava dinheiro. Will, ao lado, ouvia curioso, sem saber de que cidade de Velas Brancas falavam. Se possível, ele queria saber mais sobre sua história. Menal ouviu e ficou em branco. Quão caipira era Will para não saber do lugar? Menal então lhe explicou tudo. O lugar onde estavam era na fronteira sul. 200 anos atrás, demônios malignos atacaram este local. Embora os heróis se esforçassem para deter o rei demônio, o povo teve que evacuar a área. Foram para o norte e fundaram o Império Fértil.
Velas Brancas era o centro do assentamento desse povo. Pelo que Menal sabia, o continente sul costumava adorar muito a deusa Gracefiel. Mas após essa grande migração, a fé deles diminuiu muito. Compreensível, com casas destruídas e demônios por todo lado. Quem se importaria ainda com os deuses? Will, como missionário, buscava restaurar a fé, mas isso era para depois. Deixemos a história passada para trás. Por ora, era preciso restaurar esta aldeia. Will convidou Menal para explorar ruínas por dinheiro. O dinheiro seria igualmente dividido. Com a perícia de Will em achar ruínas, eles logo acumularam o suficiente para reerguer a aldeia. Eles voltavam felizes quando ouviram gritos de socorro. Dois eram perseguidos por um macaco gigante. Para impedir que o macaco gigante roubasse os pertences do jovem, a garota jogou uma pedra para atrair sua atenção. O macaco, furioso, atacou a garota, mas Will a protegeu a tempo. Blood já o havia ensinado que fugir de animais selvagens levaria à derrota. Então, Will encarou o macaco gigante, que o encarou de volta. O macaco gigante finalmente partiu, e Will suspirou de alívio por não ter de lutar. Ele se virou para ver se a garota estava bem, e nesse momento, os olhos dela brilharam. Enfrentando o macaco gigante só com o olhar, Will era um explorador nato. A moça se apresentou feliz e o homem ao lado. Ela era Bee, cantora itinerante, e ele Tônio, mercador itinerante, cuja guilda faliu. Will felizmente se apresentou. Ele era um mensageiro divino da deusa Gracefiel. Will revelou algo sobre si mesmo que deixou a garota ainda mais animada. O continente sul era um local de culto, mas ela nunca tinha visto um mensageiro divino assim. Menal perguntou a Tônio por que estavam sós na floresta. Ao ouvir isso, Tônio explicou que eles estavam voltando para a cidade de Velas Brancas. Como viajavam pela Floresta das Feras, contrataram muitos guardas. Contudo, ao avistarem os monstros, esses guardas fugiram de imediato, o que os levou àquela situação que se encontravam. Menal ouviu isso e caiu na gargalhada. Depois se virou para lembrar a Will que isso era um negócio e não era para ele se meter. Então, Menal ofereceu levar Tônio e Bee a Velas Brancas por um favor. O favor de Menal era simples: comprar gado e cavalos da cidade. Tônio concordou na hora. Com a decisão tomada, o grupo partiu, com Menal os guiando primeiro para sua cidade. A garota Bee era entusiasmada, se destacando por onde ia. Para saudar a nova cidade, ela tocou uma música. Enquanto tocava violino, Tônio aproveitou para negociar. Ao ver como ele atendia e aconselhava clientes, Menal confirmou ter trabalhado antes em uma guilda mercantil. Nesse momento, Tônio correu para Will, perguntando se ele podia usar sua bênção para curar feridas. Will podia fazer, então Tônio lhe fez uma proposta. Com suas curas, Will sanou a cicatriz de uma garota. Quando questionado sobre o valor, Will recusou o dinheiro, alegando ser uma bênção divina. Para agradecê-lo, poderiam comprar produtos para Tônio. Após concluírem naquela vila, o grupo seguiu por outras, combinando o canto de Bee, as curas de Will e deixando Tônio vender mercadorias. Assim, o grupo não se preocupava com gastos de viagem. Após 10 dias, chegaram a um campo de trigo. Estava escuro e decidiram parar ali. Bee, muito feliz, decidiu presentear a todos com uma canção. Ultimamente, ela só cantava os mesmos hits. Então, após refletir, decidiu lhes cantar a canção do herói, da donzela sagrada e do sábio errante. Will sentou e ouviu atentamente. Não era só uma canção, mas a história daquele famoso grupo de exploração. Isso ocorreu quando eram uma equipe de exploração e encontraram uma vila devastada por um dragão. Para detê-lo, a vila inteira sacrificava uma pessoa por período. Mary queria ajudar, Blood não queria fazer isso sem pagamento, e Gus não disse absolutamente nada. Naquela noite, um garoto foi procurar o grupo de Blood, e exibindo algumas moedas de prata, implorou por ajuda. Blood olhou nos olhos determinados do garoto e riu. Ele era como um guerreiro, pronto para abrir mão de seu amor próprio para salvar os outros. Sendo assim, Blood resolveu ajudar. A batalha se deu com Mary amarrada a uma cruz para atrair o dragão. Quando ele avançou, Gus o atingiu com magia de contenção. Mary também se soltou e se juntou a Gus. Blood, à espera desse momento, avançou e cortou a garganta do dragão. Após a batalha, Mary devolveu o dinheiro às crianças. Para que não se sentissem culpados, Gus inventou ser um empréstimo de juros altos, para que pudessem ter uma vida nova e melhor.
E quando os dois garotos fizeram nome, Gus prometeu que os procuraria para cobrar a dívida. A canção terminou, e Bee tinha anotações para o grupo de Will. Aquele garoto se tornou o Conde Dagger do Império Fértil, e a elfa era sua esposa. Embora Dagger estivesse morto há muito tempo, sua esposa, devido à sua natureza élfica, ainda vivia e aguardava o sábio, esperando retribuir a dívida de gratidão antiga. E essa foi toda a história da canção heróica sobre os 3 heróis do passado. Will ouviu, comovido às lágrimas. Estava feliz por saber que o mundo lá fora ainda lembrava de seus pais. Na manhã seguinte, Tônio procurou por Will, que praticava. Só de olhar, sabia que a lança de Will era uma obra-prima, mas havia algo que o intrigava, que queria perguntar a Will. Qual era seu desejo? Tônio era um mercador que já havia conhecido muitas pessoas neste mundo. De nobres a escravos, ele os entendia, mas Will era distinto. Will era corajoso e forte, sem ganância por dinheiro. Ele era bem diferente dos nobres, como o lendário cavaleiro sagrado que Tônio ouvira falar. Foi por isso que Tônio perguntou a Will diretamente. Diante da indagação, Will confidenciou ter tido uma família unida e amorosa, mas a perdeu ao atingir a maioridade. Ele recebeu a bênção dos deuses. Will partiu para o mundo exterior para retribuir a bondade de quem o criou e a graça da deusa. Will queria amigos, mais companheiros. Tônio, após ouvir, sorriu e decidiu acompanhar Will dali em diante. Após o café da manhã, eles continuaram sua jornada. No caminho, Tônio lhes contou algumas coisas bastante interessantes. A capital real vivia a transição do herdeiro, mas o príncipe Owen, o sucessor atual, não era notável. Então, os vassalos se opuseram e migraram para o sul. O irmão de Owen, príncipe Ethel, foi enviado para Velas Brancas. Comparado ao irmão, o príncipe Ethel era excepcional. Graças a ele, a cidade das Velas Brancas prosperou muito. Enquanto ouvia com atenção, Bea correu e puxou a manga de Will, mostrando-lhe uma cena linda. A cidade das Velas Brancas se desenvolvendo de cima, um cenário pelo qual Blood, Mary e Gus lutaram para alcançar os tempos atuais. O grupo entrou na cidade das Velas Brancas. Lá, não havia posto de controle para a entrada, o que intrigou Will. Tônio explicou ser a política do príncipe Ethel. Com muitos suprimentos chegando de navio, se tivessem que parar para inspeção no portão, este lugar viraria um antro de contrabando. Então, o príncipe Ethel calculou cuidadosamente. Em vez de postos de controle, ele taxava os navios mercantes e comerciantes locais. Assim, os bens circulavam na cidade eficientemente. Bea detestava histórias políticas. Sendo a primeira vez de Will na cidade, ele deveria desfrutar das atrações. Bea puxou a mão de Will e o levou a vários lugares, como o distrito comercial com joias valiosas. Surpresas surgiam, deixando Will animado. Nesse momento, ele viu um poste na estrada. Vendo que Will não sabia o que era, Bea teve que explicar que aquilo era um poste de luz. À noite, os sábios aprendizes da cidade acendiam essas lâmpadas para que a cidade ficasse bem iluminada. Tônio estava sempre no modo de ganhar dinheiro. Para ele, esses postes rendiam muito aos sábios aprendizes, e aquele lugar também. Ao ouvir Tônio, Bea logo soube: o maior banho público da cidade das Velas Brancas. Will brilhou os olhos. Um banho público? Precisava experimentar. O grupo foi lá para experimentar. A água, clara como a de um riacho, surpreendeu Will. Não havia apenas um banho, mas também uma sauna. Após o banho público, Bea levou todos a um restaurante próximo para comer. Toda a comida que Will provou elevou seu paladar a um novo nível. Foi a primeira vez que provou pratos tão deliciosos desde que saiu do templo. Este era o sabor da era, do avanço e do desenvolvimento. Após a refeição, Will foi à igreja para se apresentar. Menal, Bea e Tônio esperaram do lado de fora. Will entrou no local, que parecia turístico. Tudo era lindo como uma pintura e espaçoso. Will pediu informações a um homem. Ao descobrir que Will era um mensageiro divino da deusa da luz, Gracefield, ele se sentiu preocupado, pois ela tinha poucos adoradores, então quis a permissão de Will para verificar antes. Will logo aceitou, ponderando que, sendo mensageiro de uma deidade desconhecida, era natural que poucos o conhecessem. Agiram bem, evitando que adoradores de um deus maligno entrem e causem problemas.
Embora quisesse resolver o assunto de Will imediatamente, os mensageiros divinos para verificação não estavam lá, então Will teria que esperar. Um idoso então se aproximou, repreendendo o guia. Will logo se apresentou a ele. Ele era Bagley, o zelador da igreja. Quando Will tentou usar sua bênção para se comprovar mensageiro da deusa da luz, Gracefield, o homem irritou-se e o repreendeu. Jovens mensageiros divinos sempre usavam bênçãos para se provar, mas desconheciam o real significado de seu papel. Will ouviu. De fato, como zelador da igreja, suas palavras batiam com o que Gus o alertou. Para provar a identidade de Will, Bagley lhe fez uma pergunta. Qual a missão de um mensageiro divino e o que Will mais prezava na deusa da luz? Will respondeu a pergunta com fluência, diminuindo a suspeita de Bagley. Assim, Will conseguiu permissão para o templo. Após o passeio, Will voltou e, curioso, perguntou sobre o sumo sacerdote. Tônio sabia que ele era notório por ser rude, com ligações secretas às guildas mercantis da cidade. De qualquer forma, Tônio aconselhou Will a ignorá-lo e pensar no próximo destino turístico. Então, um sino tocou sem parar e Bea logo o reconheceu como um sino de alarme. Lá fora, os cidadãos gritavam pela aparição de um dragão que devastava a cidade. Onde quer que voasse, casas ruíam. Will correu ao topo do templo para ver a cidade. Estava em ruínas e fumaça após o que o dragão tinha causado, e as vítimas continuavam a aumentar. Will não podia aceitar. A cidade que seus pais protegeram não podia ser destruída assim. Will usou imediatamente magia de relâmpago para atirar. Se errasse, atiraria até acertar. Menel surgiu e repreendeu Will várias vezes. Era um dragão, então Will não podia ser descuidado. Will se acalmou, pediu ajuda a Menel, desceu para pedir a Bea e Tônio evacuarem a igreja, e então começou a entoar feitiços com Menel. Will criou uma teia de aranha imbuída com relâmpagos. Com o espírito do vento, voou para o dragão. Mesmo que não prendesse por muito tempo, atraiu a atenção do dragão. Enfurecido, ele avançou para Will. Este imediatamente orou, formando uma camada protetora ao redor da igreja. O forte impacto do dragão imediatamente estilhaçou a camada protetora. Foi quando Menel lançou um feitiço e um vento forte afastou o dragão. Cambaleou e caiu bem no pátio em frente à igreja. A oportunidade surgiu. Will adicionou um feitiço de ligação mágica e usou aceleração para cravar a lança no peito do dragão. Não foi suficiente. A estocada não matou o dragão na hora. De fato, ia soltar fogo aqui. Havia muita gente por perto. Will estava confuso, sem saber o que fazer agora. Ele lembrou do que Blood o ensinara. Avançou, abraçando o pescoço do dragão com força. Se não souber o que fazer, use seus músculos. Will apertou até o dragão parar de respirar, então o soltou. Quando o dragão caiu, Tônio correu, segurando a mão de Will, agradecendo-lhe por afastar o dragão para ajudar os cidadãos. Seguiu-se a música vitoriosa das abelhas e o aplauso grato das pessoas em volta. Will e Menel ajudaram a reconstruir a cidade até o fim da tarde, quando um pastor o informou que o príncipe Ethel convidava Will para sua mansão. O príncipe Ethel chamou Will para agradecer por derrotar o dragão e salvar a cidade. Como administrador, ele quis agradecer Will grandemente e perguntou sobre seus desejos. Sobre os desejos, Will falou da Floresta das Feras, atacada por monstros, e pediu ao príncipe Ethel que enviasse tropas. O príncipe ouviu e recusou. Era inviável, pois monstros da floresta tinham um veneno chamado miasma. Gente comum enlouqueceria ao inalá-lo. Invadir a Floresta das Feras era perigoso. Ao ouvir isso, Will mudou para outro desejo. Se o príncipe não podia auxiliar, ele usaria seu próprio dinheiro para estabelecer um grupo de mercenários. Ele iria conquistar a floresta, confiante em suas habilidades, e não podia ignorar as criaturas que sofriam lá. Ao ouvir, os olhos do príncipe Ethel se estreitaram. Will era excepcional, mas talvez devesse matá-lo. Will entendeu perfeitamente o que o príncipe Ethel queria. Um herói sem origem clara que juntasse um exército para atacar monstros fora do controle do Lorde, sem dúvida, ameaçaria o príncipe. Pela expressão do príncipe, ele não estava brincando, só esperando a ação de Will. Will olhou para os dois soldados junto a Ethel.
Ele poderia lidar com ambos, mas isso contrariava a vontade divina. Ele precisava pensar com cuidado, encontrar um jeito de escapar, um motivo para o príncipe mudar de ideia. Então, Will começou. Era um mensageiro divino da deusa da luz, Grace-Phil, para iluminar os lugares mais sombrios. Como mensageiro divino, ele deveria ser um pioneiro acima de tudo. Will, com a mão no peito, disse ao príncipe que devia levar luz às criaturas na escuridão, que tinha de ser ele a mostrar-lhes o caminho. Will se ajoelhou perante o príncipe, pedindo permissão para o plano. Após ouvir, o príncipe lembrou a Will que o caminho escolhido era perigoso, e mesmo que o permitisse prosseguir, não havia garantia de que alguém o seguiria para um local tão arriscado. Will encarava o príncipe com olhos determinados. Apesar dos perigos, ele chutaria a bunda de quem ousasse manchar este mundo. O príncipe riu imediatamente. Ele havia confirmado que Will era um mensageiro divino de alto nível e tinha um companheiro interessante. Vendo que Will não o entendeu, o príncipe explicou mais sobre Menal. Ao mencionar matar Will, Menal o encarou com total intenção assassina. Nesse momento, uma voz alta veio de fora. Bispo Bagley invadiu o quarto, culpando o príncipe. Will já estava registrado em seu templo, mas o príncipe o convocou sem consultar o templo. Isso era um desrespeito total ao templo. Ouvindo, o príncipe Ethel sorriu, dizendo que a ligação era uma coisa, mas a vinda dependia de Will. Ademais, os membros do templo apoiaram a vinda de Will para cá. Essa declaração deixou o bispo Bagley furioso, prometendo repreender aquelas pessoas mais tarde. Basta de provocação. O príncipe Ethel parou o bispo e contou-lhe a história de Will. Seria mentira dizer que Ethel não pretendia matar Will antes, mas ao vê-lo tão confiante e direto, o príncipe teve uma ideia para Will. Ele concedeu a ele o título de cavaleiro, e a igreja do bispo abençoaria Will. Will seria supervisionado pelo príncipe e pela igreja. Ouvindo, o bispo parou o príncipe, pois foi repentino. Ele não podia concordar de imediato e solicitou um tempo para pensar. Com isso, ele chamou Will para ir. No caminho, Bagley ficou furioso, pois Will agiu por si próprio. Menal defendeu Will e respondeu-lhe. Assim, Menal discutiu com Bagley, enquanto Will se aproximava da moça. Ela, a filha de Bagley, narrou a Will as passadas e boas ações dele para esta cidade. Após ouvir, Will tinha uma visão diferente dele. Embora Bagley fosse difícil, ele contribuiu muito para a sociedade e tinha subordinados leais. Will chamou Bagley e o agradeceu por sua ajuda na conversa com o príncipe. Bagley olhou para Will, estreitou os olhos e o criticou. Ainda precisava ponderar a proposta do príncipe, então pediu a Will que voltasse à igreja antes da missa da noite. Will, confuso com a menção da missa vespertina, recebeu outra bronca de Bagley. Então, Bagley teve que explicar a Will que as escrituras foram revisadas há 200 anos. Se Will usava as antigas, ele aprendeu com um sacerdote antigo. Pediu à filha que Will usasse o livro para estudar em casa. Naquela tarde, Will esperou o arcebispo na igreja. Pela postura de oração, Will confirmou que ele era experiente. Além de sua mãe, Mary, ninguém orava com sua precisão. Curioso, Will perguntou a Bagley por que não orava por bênçãos em público. Bagley, irritado com a pergunta, retrucou a Will. O que era uma bênção? Por que um Deus abençoaria Will? Seria Will forte e especial? Nem um pouco. Quando um Deus abençoa alguém comum, há uma única razão: ele tem um propósito a ser cumprido por essa pessoa. Para esses seguidores abençoados, cada oração de bênção exigia que pensassem com muito cuidado, não aleatoriamente como outros aprendizes. Essa diferença elevava o status de um Deus. Will gravou cada palavra. Bagley parecia rude por fora, mas no fundo era um apóstolo excelente. Então Bagley avisou a Will que, tão imaturo, ele não poderia ter a responsabilidade de um cavaleiro sagrado. Ele quis ajudar Will a recusar o príncipe Ethel, mas Will não quis. Ele havia jurado à deusa Grace-Phil dedicar sua vida a afastar o mal. Isso era algo que ele precisava fazer. Vendo a teimosia de Will, Bagley concordou. No dia seguinte, Will e Menel foram a um restaurante. Menel argumentara na noite anterior que ninguém enfrentaria demônios à toa, então deveriam visar os que buscavam dinheiro e fama.
Will rapidamente convidou um grupo para explorar a Floresta das Feras. Contudo, ao verem o nível de perigo e a recompensa, zombaram e recusaram Will. Nesse momento, um homem de cabelos longos, descontente, os expulsou. Will, ao ver a pessoa, logo se recordou dos ensinamentos de Blood. Para saber por quantas batalhas um espadachim passou, basta olhar para seus braços. Parecia uma pessoa muito experiente. Seus pensamentos e objetivos eram bem diferentes daqueles homens obcecados por lucro de agora. Will se aproximou para cumprimentá-lo e sua equipe, declarando seu propósito: atacar o quartel-general do grande chefe demônio na Floresta das Feras. Ao ouvir isso, todos viram a missão ser bem perigosa. Mas, vendo a confiança de Will, aceitaram se juntar a ele, desde que houvesse comida, abrigo e algum dinheiro. A concessão do título de Cavaleiro Sagrado a Will se aproximava. Ele precisava aprender mais sobre etiqueta. Tônio buscava cavalos para ajudar o grupo de Will na exploração. O número era bem grande, fazendo com que Tônio não soubesse como resolver. Nesse ponto, Will adiantou-se e disse-lhe para comprar os doentes. Ele os curaria. Ao saber que Will colaboraria com Restov na exploração, Bee se animou, querendo ajudar a obter mais informações. Descobriu-se que ela conhecia Restov. Ele era um herói famoso na cidade. Missões que ninguém queria aceitar, Restov sempre pegava todas. Contudo, Restov não buscava reconhecimento, o que intrigava Bee. Apesar de suas várias tentativas de indagar, ele nunca deu uma resposta. Finalmente, o dia da concessão de título chegou. O bispo adjunto e o príncipe Ethel compareceram à cerimônia de Will. Assim, Will passou a ser cavaleiro sagrado. Naquela noite, enquanto Menel bebia vinho em um canto, Will agradecia ao bispo adjunto pela ajuda na cerimônia, lamentando a ausência de Bagley. Nesse instante, um jovem correu e segurou a mão de Will. Havia uma luta de braço acontecendo. Eles convidaram Will, Menel, Bee e Tônio para participarem da diversão. Vendo isso, Will ficou muito feliz. Agora ele podia propagar a ideologia e a missão da deusa Gracefield aos cidadãos da cidade. Com impulso, o grupo de Will e aventureiros habilidosos iniciaram seu trabalho, atacando monstros nocivos na Floresta das Feras. Após liberar áreas seguras, o grupo de Will transportou suprimentos essenciais aos vilarejos. Com a entrega de suprimentos, o cultivo dos fazendeiros prosperou ainda mais. Eles poderiam ter perdas no início, mas depois com certeza lucrariam. Tônio calculou tudo com muito cuidado e foi quem mobilizou o capital principal para a equipe de Will. Will deixou Tônio resolver as coisas. Sua missão era só guiar os aventureiros e ser fiel ao templo. Ao chamado de Will, o arcebispo enviou outros mensageiros divinos, incluindo sua filha Ana, para ajudá-lo. Embora jovens, esses mensageiros divinos eram proficientes em oração e muito úteis ao Will. O time de Restov havia retornado. Sua missão era diferente. Assim que ouvia relatos de feras rondando o vilarejo, a equipe de exploração de Restov saía imediatamente para caçá-las. Will viu os cadáveres das feras trazidas, cada uma morta por um único golpe de espada. O título de perfurador de Restov não era piada. Na Floresta das Feras existiam muitas vilas, nem todas conseguiam interagir umas com as outras. Eles tinham seus conflitos. Para uni-los, Bee era a pessoa perfeita para a tarefa. Seu canto dissipou a atmosfera tensa entre os dois lados, permitindo que eles se abraçassem e bebessem vinho. Foi o que Will fez na Floresta das Feras. Após certo tempo, houve uma grande mudança. Graças aos esforços deles em afugentar as feras, a área virou uma zona segura. Comerciantes vieram comercializar, tornando o ambiente bem animado. Ao ver esta cena alegre, Will compreendeu o que Gus queria lhe dizer. Negociar e lucrar era tão vital quanto a magia. Os sinais do verão se aproximavam. Will, em sua tenda, limpava sua lança quando Restov o procurou. O grupo de Pip sumiu. A missão era explorar por no máximo 10 dias, mas já estavam 2 dias atrasados. Will logo viu o problema. Eles podiam ter achado feras. Restov já havia pensado nisso, mas o grupo de Pip era excepcional. Que fera encontraram que não puderam lidar? Então, Will partiu para investigar. Menel e Restov o acompanhariam. Will pediu a Restov que achasse outros colegas. O grupo partiu em busca. Após viajar um pouco, Menel subitamente agradeceu a Will por tudo que ele havia feito. Sem Will, Menel já teria caído em um buraco profundo.
Will ouviu isso e riu. Ele também agradeceu a Menel por ter ajudado alguém que não sabia nada sobre este mundo. O grupo prosseguiu a busca. Ao subir uma montanha próxima, acharam os cadáveres do grupo de Pip sendo devorados por corvos, precisando cavar um buraco para que pudessem descansar em paz. Nesse momento, Menel descobriu uma pegada enorme ao lado dos cadáveres deles. Essa pegada era maior do que as feras que eles já tinham encontrado antes. Se confrontaram uma criatura aterrorizante, é compreensível que o grupo de Pip não resistisse. Eles lutaram com bravura. Will orou pelo repouso de suas almas. Rastov semicerrou os olhos, reavaliou a situação, e então lembrou a Will que faltava um companheiro. Menel notou logo que pertences estavam espalhados em linha reta, adentrando a montanha. O grupo avaliou a situação. Talvez essa pessoa tenha fugido ao surgir o monstro gigante. Como não sabiam se ele vivia ou morria, o grupo de Will teve de seguir seu rastro. Porém, Will e Menel sentiam que algo não estava certo. Este caminho não era nada difícil de percorrer. Se fosse assim, a chance daquele cara escapar era extremamente baixa. Naquele instante, Will viu que havia um problema. Ele gritou, mandando todos recuarem, pois caíram numa armadilha. Das paredes rochosas, feras surgiram, cercando-os. Era tarde demais para recuar. O grupo inteiro formou uma defesa, encostando-se à parede rochosa. Will ativou a resistência a miasma, e Menel, o espírito do vento. Eles só precisavam resistir um pouco e conseguiriam escapar. As feras rugiram, avançando para atacar todos. Seguindo a ordem de Rastov, os arqueiros atiraram. À frente, escudos. Atrás, arqueiros. Eles pensaram que resistiriam, mas não. Então, uma fera gigante surgiu atrás de Menel. Menel ergueu uma parede de argila para proteger os companheiros, mas a fera era forte demais. Com um golpe, ela quebrou a parede e lançou Menel longe. Menel, gravemente ferido, estava em perigo, prestes a ser atacado de novo pela fera. Will, assustado, quis usar magia de relâmpago para salvar Menel, mas suas palavras mágicas foram bloqueadas. Will foi atingido e tombou, ainda sem compreender a razão daquilo. Até um momento atrás, tudo estava correndo muito bem. As feras avançaram para atacar Will. A essa altura, ele não se importava mais. Will sacou a espada demoníaca e matou freneticamente. Will precisou usar sua aparência mais patética para salvar seus companheiros. Will sentia-se muito culpado por seus pais. Ele atacava sem parar, até Rastov o deter. As feras foram totalmente abatidas por Will, que correu para orar e salvar Menel, mesmo com a cabeça girando pelo uso excessivo do poder da espada demoníaca. Will tentou salvar Menel. Suas feridas curaram-se. Então, Will desmaiou. Ao acordar, Will viu Rastov ao seu lado. Era um vilarejo próximo ao local da luta. A quimera fugiu, após Will matar todos os seus companheiros. Quanto a Menel, graças ao resgate a tempo, sua vida foi salva. Will queria ver Menel, mas Rastov o impediu. Will era quem precisava mais de descanso. Will deitou na cama, pensando intensamente. Ele ainda não sabia onde errou. Será que deu a Menel uma tarefa difícil, ou caiu na armadilha deles? Lá fora, alguns soldados começaram a discutir. Ouvindo a conversa, Will entendeu. O problema não era a tática, mas a estimativa de combate. Ele deu a Menal uma tarefa difícil demais, quase custando sua vida. Ele caminhava sob a chuva forte quando Tonio e Bee apareceram. Assim que souberam da notícia, correram para ajudar Will. Bee admirava muito o talento de Will. Mesmo contra uma quimera, ele protegeu todos os colegas. Will não ficou mais feliz ao ouvir isso, pois sabia que não o salvara. Ele até quase os levou à morte. Will saiu tristemente, querendo ver Menal primeiro. Will tratou as feridas de Menal, orando e se desculpando no quarto dele. Foi porque ele colocou Menal em perigo. Will também sentiu que havia cometido um erro extremamente grande. A princípio, ele queria Menal como parceiro, como seus pais, lutando e confiando um no outro. Mas, sem intenção, forçou Menal a pegar uma tarefa difícil. Will não queria reconhecer sua força, pois se o fizesse, não teria uma posição superior aos outros. Após se desculpar com Menal, Will também pediu perdão à deusa Gracefield por sua ignorância. Will finalmente entendeu o problema. Ele jurou à deusa Gracefield que jamais repetiria aquele erro. Ele ajudaria a todos, sozinho com seu poder e bênçãos, faria tudo. Will havia decidido o que precisava fazer. Depois de curar Menal, Will partiu imediatamente, mesmo com a chuva forte lá fora.
Após avançar um trecho, Menal o barrou. Questionado, Will disse calmamente que iria eliminar todos os monstros da floresta, incluindo aquela quimera. Se ela surgisse, ele também a mataria. Isso irritou muito Menal. Menal cerrou os dentes e socou Will no rosto. Contudo, Will nem se moveu, exibindo desprezo por Menal só conseguir fazer tão pouco. Para deter Menal, Will travou e quebrou seu braço. Pensando ser o bastante, Will saiu, mas Menal não cedeu. Ele levantou-se e começou a entoar um feitiço. Will tinha habilidade suficiente para desviar, mas percebeu imediatamente que, se o fizesse, Menal levaria o golpe. Will sofreu o impacto total do feitiço e caiu dolorosamente. Menal correu furioso, chutou o peito de Will e o repreendeu. Por ter falhado apenas uma vez, ele já tinha se tornado um covarde. Menal não precisava ir tão longe para impedir Will, mas como amigos, sempre se apoiavam, e Menal não podia deixá-lo correr para a morte. Will se emocionou com as palavras. Ele finalmente compreendeu e cedeu. A chuva cessou, e riram sob o luar brilhante. Foi a primeira vez que Will discutiu com amigos, e ele foi o perdedor. Então os dois voltaram para o vilarejo. Os aldeões, Bee e Tônio, já o esperavam. Ao ver Will, Bee logo correu para saber como ele estava, e Tônio queria a explicação completa. Ao ouvir a história, Restov reprovou Will. O problema de Will era a doença dos fortes. Quanto mais forte, mais doenças, podendo até ameaçá-lo. Will reconheceu o erro e sinceramente pediu desculpas a todos. Nesse momento, Menal defendeu Will. Reconhecer seu erro já bastava. O foco era a quimera. Menal, derrotado por ela, não podia aceitar o ressentimento, e Will também não. Ele deu um passo à frente. Querendo reiniciar a missão de caça à quimera, aquele monstro não surgiu do nada. Will tinha certeza de ser fruto dos rituais do demônio. Devia ser eliminada antes de devastar a vila de pescadores, e Will pagava muito bem. 1 moeda de prata por demônios e 10 de ouro pela quimera. Todos se animaram com essa soma enorme, e toparam seguir Will. Então, passaram mais dias preparando a mão de obra, e Will, cauteloso, organizou batedores. Sem cartas na manga, o máximo de cautela. Com os preparativos concluídos, o grupo partiu junto. Desta vez, contaram com a ajuda dos mensageiros divinos, liderados por Ana. Will guiou o grupo ao penhasco da luta anterior. Após o reconhecimento, a área era segura. Will deixou que todos se preparassem, e então, iniciou a batalha. Os rugidos dos monstros ecoavam na floresta, estavam a chegar. Will e todos tomaram posições defensivas. Menal e os mensageiros divinos, na retaguarda, atiravam em suporte. Will aprimorou a resistência à miasma dos soldados, o que permitiu conter a onda de monstros. Aproveitando, Will avançou, perfurando os monstros. Então ele se virou, olhou os companheiros e sorriu. Sozinho, ele não conseguiria. Testemunhando a cena, Will percebeu que era só um na batalha. Will, animado, liderou os soldados ao ataque direto aos monstros. Na cidade das Velas Brancas, o príncipe Ethel recebeu relatórios da batalha de Will. Ao lado dele estava o arcebispo Bagley. Ethel duvidava se Will conseguiria, mas Bagley estava certo de que sim, pois, se Will não lidasse com algo tão pequeno, não mereceria apoio. Will e Menal haviam chegado a uma igreja na montanha. Por fora, parecia insignificante. Menal ia checar, mas Will o conteve. Lançou um feitiço para romper o feitiço, e a quimera surgiu diante deles. Isso assustou Menal. O monstro era inteligente, não apenas uma fera. Will confrontou a quimera e a questionou. Esse monstro tinha ligação com o Rei Sombrio Supremo. Agora, Will entendeu o problema. O lugar era um tabuleiro. Se monstros controlassem a cidade Velas Brancas, o selo do Rei Sombrio Supremo seria quebrado. Mas se Will pudesse eliminá-los, reforçaria a linha de defesa do selo. Will apontou a lança para o rosto da quimera e declarou que, em nome da deusa da luz, Graceville a destruiria ali. A quimera atacou Will subitamente, mas ele conseguiu desviar e revidar. Percebendo que Will era difícil, a quimera atacou Menal primeiro. Desta vez, sem emboscada, Menal estava a salvo. Pela bênção do espírito do vento, Menal evitou seu ataque. Então Menal usou o espírito da terra para imobilizar o monstro no chão. Esperando por isso, Will, com o escudo de energia, investiu contra o lado da quimera. Menal, de longe, disparava para apoiar Will, que corria ao redor, lutando e avaliando a situação ao mesmo tempo.
Este monstro tinha 3 cabeças. Sempre que iam atacar, pareciam hesitar um pouco por divergirem de opinião. Era a chance de Will esquivar e contra-atacar. Will continuava correndo e aproveitou a chance para esfaqueá-la. Ele não precisava finalizá-la com um golpe grandioso, bastava fazer isso para causar dano gradualmente. Menal ficou num canto, atirando através da cauda dela. Will aproveitou a oportunidade para perfurar direto a cabeça de cabra. O monstro gritou de dor e decidiu usar o poder do dragão. Todo o seu corpo começou a expelir miasma. Ao ver isso, Will logo mandou Menal se afastar, pois ele terminaria o restante. Com o selo sagrado da deusa, Will não foi afetado pelo veneno. Will, com seu escudo, avançou e bloqueou todos os ataques de fogo da quimera. Rapidamente, a cabeça de dragão também foi vencida, só restava uma cabeça. Will se esquivou do ataque e saltou bem alto no céu, aproveitando o brilho da luz solar para cegar o monstro. Will mergulhou direto, cravando sua lança na última cabeça. Agora o monstro havia caído por completo. Após derrotá-lo, Will e Menal entraram na velha igreja, onde encontraram Reistov já lá dentro com o cadáver de um dragão. Reistov, que havia testemunhado a batalha de Menal e Will, evitou interferir. Ele contornou o local para achar uma entrada, aproveitando para eliminar o monstro principal e cobrar as 10 moedas de ouro de Will. Os demais soldados do grupo só chegaram agora, mas o combate já findara. Todos voltaram para casa com uma canção de vitória. Para comemorar, Bee até compôs uma música especial para Will e Menal. Os dois no topo da montanha admiravam a paisagem, a floresta das feras, limpa e sem monstros. Sabiam que os monstros reapareceriam, mas deveriam desfrutar este momento de paz. Menal então revelou a Will que os aldeões da floresta haviam por unanimidade financiado a igreja de Gracefield, a deusa da luz. Então, Menal perguntou sobre as intenções de Will. Ao sugerir que Will virasse senhor das vilas, ele riu e recusou, pois era apenas um explorador. Will era tão ingênuo que Menal teve que explicar a situação, frustrado. Desde o começo da batalha, Will financiou a contratação de soldados e aldeões. Se Will ficasse sem dinheiro um dia, o que fariam? Nem todos ajudariam como Menal. Will era um cavaleiro sagrado protegido pelo príncipe e templo. Se Will não o fizesse, ninguém mais seria capaz de assumir a liderança. Ao ouvir isso, Will suou frio. Inicialmente, só queria eliminar as feras, mas agora queriam que ele fosse um lorde. Como ele faria isso? De qualquer forma, Will segurou a mão de Menal. Com ele, tudo se resolveria. Neste momento, Bee convocou Will e Menal para um banquete. Enquanto caminhavam, Will refletia sobre suas experiências, como derrotar feras, resgatar vilas e transformar a Floresta das Feras em um lar. Will sabia que este era o primeiro passo para reconstruir a Cidade dos Mortos, mesmo sem grandes feitos. Will imaginou aquela cena, uma cidade cheia de risos e falas animadas, e ele levaria seus amigos aos túmulos de seus pais. Só de pensar, já era maravilhoso.